Olá, meu nome é Leonardo e eu vou estar aqui apresentando a atividade de pesquisa do jogo Red Dead Redemption 2. Tá, primeiramente, qual é o tema principal do jogo? O Red Dead Redemption 2 ele gira em torno do fim da Era do Velho Oeste e da luta pela sobrevivência em um mundo em transformação. Ele é ambientado em 1999 e retrata uma representação ficcional do Oeste, meio Oeste e Sul dos Estados Unidos, acompanhando Arthur Morgan, que é o nosso protagonista, que ele é um fora da lei, membro da gangue de Vanderlinde, que é chamado no jogo de Dutch, enquanto ele enfrenta a perseguição de forças governamentais, gangues rivais e outros perigos. Arthur também precisa lidar com os conflitos internos da gangue e o peso de suas escolhas e o impacto inevitável do progresso e da modernização do mundo sobre o mundo que ele conheceu. Aqui a gente tem a linha do tempo de Red Dead, onde tem os 3 jogos da franquia, tanto os 2 Red Dead Redemption já da Rockstar e o Red Dead Revolver, que é da Capcom. O Red Dead Redemption 3 também já está em desenvolvimento desde que finalizou o Red Dead Redemption 2, que é mais ou menos como foi o desenvolvimento do 2, que eu vou explicar um pouco melhor. Mas basicamente, Red Dead Revolver, lançado em 2004 para PlayStation 2 e Xbox, ele foi o primeiro lançado e era da Capcom e aí pertencia a uma empresa individual de desenvolvimento. E aí logo depois a Rockstar comprou o, o projeto, melhorou a ideia e fez um jogo no estilo do Red Dead Redemption 1, que é bem semelhante ao 2, né? Só que o 2 tem uma história diferente, já muitas mecânicas já evoluídas, que o primeiro foi lançado em 2010 e o segundo em 2018. E aí basicamente isso. Bom, falando um pouco sobre alguns elementos da mecânica do jogo, a gente pode citar diversos. É um jogo repleto de mecânicas e diversas coisas para fazer. Como por exemplo, a gente pode dar uma olhada nessa gameplay do jogo, gravada pelo Gamer Max Channel, onde ele já tem um sistema de troca de armas, de roda de armas. Isso aí que vocês estão vendo na tela no momento é o sistema do Dead Eye, que é uma mecânica do combate, que basicamente ele consegue desacelerar o tempo, né, conseguir marcar os tiros, e aí o personagem não erra os tiros quando ele usa essa mecânica do Dead Eye. Mas tem diversas outras coisas, como por exemplo, ele consegue andar livremente pelo mundo, sistema de caça, onde os animais têm a sua própria inteligência de saber quando atacar, saber quando fugir também, saber em quais ambientes eles podem pular, por exemplo, um, um veado ou qualquer outro bicho. Uma raposa, por exemplo, não vai pular de um precipício porque ele entende os limites que ele pode ter. E caso você dê um tiro ou alguma coisa em um local não letal do animal, ele vai ficar mancando. Ou então, se for em um local que ele demore um pouco para morrer, ele vai correr até o ponto em que ele vai morrer. Se você colocar uma carcaça em algum lugar, a carcaça se decompõe durante o tempo, que é um ambiente interativo, né? As estações mudam também de acordo com o decorrer do jogo, de acordo com o ambiente que você tá. Como o mapa é muito grande, dá pra ver até ali no na paisagem, né? Tem um bioma de neve, você chega lá e realmente neva bastante. O seu personagem sente frio, então você tem que colocar a roupa adequada. Também é possível você cortar o cabelo do personagem, trocar de roupas e diversas outras coisas. Se alimentar também é um ponto super importante que ele está mostrando aí agora, onde você consegue alimentar tanto a si mesmo quanto o seu cavalo. Você tem que cuidar do seu cavalo, limpar o cavalo, dar os alimentos necessários. Se ele ficar doente, se ele se machucar, você pode dar o remédio para curar o seu cavalo. Que o cavalo é basicamente uma das peças mais fundamentais do jogo, que é o seu meio de transporte, né? Que você consegue tanto fazer as missões quanto se locomover de uma cidade para outra, mas também existem outros meios de locomoção, como andar de trem e outras coisas. Bom, falando agora sobre alguns pontos que podem ter tido um balanceamento dentro do jogo, onde houve um balanceamento dentro do jogo. Os pontos mais prováveis foram provavelmente o sistema de economia do jogo, as recompensas das missões, os preços dos itens que você consegue coletar, os preços dos itens que você consegue roubar de outros NPCs do jogo, o preço das peles dos animais, dos outros itens que dropam deles, como dentes, presas, gordura e etc. O combate também deve ter passado por um grande balanceamento. O dano que cada arma dá em seus inimigos, depende da arma. Por exemplo, a escopeta dá um dano muito forte de perto, até arranca parte de personagem. Já tem armas mais longe para sniper, que você consegue atirar de muito longe e dar mais dano. A pistola, por exemplo, é mais rápida, mas aí acaba dando menos dano. E aí, o tiro ser na cabeça, ou então no pé, o dano que ele vai dar no personagem e outras coisas.
A progressão do personagem em si, como por exemplo a experiência que ele ganha, se você observar ali acima do minimapa, ele tem umas barrinhas do coração, do raio e do esse dessa função do Deadeye que ele está utilizando aí, que são basicamente a quantidade de vida que você tem, a quantidade de estamina, né, a quantidade de energia que você tem para correr e fazer outras coisas. E aí isso com certeza passou por um balanceamento de quanto você ganha isso gradativamente ao longo do jogo com a sua progressão, sabe? E também o ritmo do jogo em si, a duração das missões, a quantidade de vezes que os eventos aleatórios ocorrem enquanto você anda no mapa, como por exemplo, você tá andando aí, por exemplo, ele tá andando com essa carroça e encontrar um mendigo pedindo dinheiro e aí esse mendigo pode querer te assaltar, alguma coisa assim. Esses eventos acontecem dentro do jogo e são bem interessantes. Interações com o mundo em si, a quantidade de vezes que os NPCs falam com você por vontade própria, seja pelo seu sistema de honra, porque o sistema de honra, se o personagem tiver uma honra alta, os NPCs vão tratar ele bem e vão dar desconto para ele em lojas, etc. E se ele tiver uma honra baixa, os NPCs vão desgostar dele, vão xingar ele na rua e etc. Aqui a gente consegue ver alguns elementos que tanto são importantes para a interatividade do usuário, né, quanto alguns elementos básicos de experiência do usuário em si, como por exemplo de interface. A gente consegue ver que aí eles estão assaltando um banco, uma loja importante, então eles estão sendo procurados pela polícia local. Tem um aviso bem grande de wanted lá em cima com a recompensa que ele está valendo no momento, e também o mapa ali fica vermelho para representar que ele está em perigo. Também tem alguns outros feedbacks visuais, como por exemplo, tem a quantidade de munições ali abaixo do termo de procurado, sempre as legendas na tela também para representar os diálogos, né, que é um termo de acessibilidade bem legal. E questão de experiência do usuário, dá para ver bem a narrativa do jogo em si, que é uma história profunda que envolve a pessoa, você realmente se sente vivendo dentro do jogo, e isso acaba sendo muito importante para a experiência do usuário em si, e ele levar aquilo ali realmente como uma experiência bacana, sabe, um entretenimento real que ele tá vivendo ali. A questão do design sonoro, do som dos tiros, a música que toca durante o jogo também é extremamente importante. E também até uma questão mais besta, entre aspas, mas que acaba tendo muito valor, é a personalização do personagem. Você viu que nas 3 vezes que eu mostrei clipes do jogo em si, o Arthur tá com uma roupa diferente, o que é possível dentro do jogo você ter diversas roupas. Você já tem algumas roupas que você vê no personagem, você pode comprar outras roupas, você pode caçar animais e fazer outras roupas, o que te dá uma liberdade muito grande e faz você até passar muito mais tempo jogando em si, o que acaba sendo muito melhor para a empresa. Agora falando um pouco do tempo de jogo, das tecnologias utilizadas, o tempo de conclusão da campanha ele gira em torno de 50 horas. Basicamente, se você só fizer todas as missões principais, sem ligar muito para os objetivos secundários, sem ligar muito para colecionar os itens, as diversas armas que tem dentro do jogo, você leva em torno de 50 horas para finalizar. Já para a conclusão da campanha e só as missões secundárias, você leva cerca de 80 horas aí para fazer só as missões extras que tem no jogo, né? Também ignorando os itens colecionáveis, ou então pegando poucos deles, né, você leva cerca de 80 horas. Já para fechar 100% do jogo, tendo todas as conquistas, todos os itens colecionáveis, todas as armas, todas as possibilidades que você tem dentro do jogo, você vai levar por volta de 175 horas, que é bastante. Já a campanha principal, 150 horas, já torna um jogo bem grande e um jogo bem diverso, porque é um jogo de mundo aberto, então você pode ficar só à toa no mundo com os elementos de caça ou então outras coisas. Já as tecnologias, ele foi desenvolvido utilizando o Rockstar Advanced Game Engine, que é um motor de jogo proprietário desenvolvido pela própria Rockstar Games, que ele foi desenvolvido na sua subsidiária em San Diego, que basicamente é o framework, a engine que desenvolveu todos os jogos de recente sucesso da empresa, né? Tanto a partir do GTA 4, mais ou menos todos os jogos que a Rockstar desenvolveu, GTA 5, Red Dead Redemption 2, o remake do Red Dead Redemption 1 que saiu para PC há pouco tempo também, todos foram desenvolvidos utilizando essa tecnologia. Já na parte de desenvolvimento, o Red Dead Redemption 2 começou a ser produzida a sua ideia logo no final, no caso após o lançamento do Red Dead Redemption 1, que foi lançado em 2010. Então foram cerca de 8 anos de trabalho de desenvolvimento do jogo. Logo após o lançamento do primeiro jogo, em maio mais ou menos de 2010, a Rockstar começou a considerar essa sequência já. Até o meio de 2011, mais ou menos, ele já tinha um esboço bem legal do projeto. E no final de 2012, cerca de maior parte dos scripts já estava finalizado e daí para frente foi mais adição de diversas coisas, aperfeiçoamento, testes e outras coisas.
E para esse trabalho, ele realizava videoconferências com diretores do departamento de estudos da Rockstar em diferentes partes do mundo. Com o tempo, ele percebeu que trabalhar com estudos separados não era o ideal, e aí ele acabou implementando como solução que todos os estudos fossem reunidos numa única equipe de desenvolvimento, que essa equipe era composta por cerca de 1.600 desenvolvedores, e no total mais ou menos umas 2.000 pessoas estiveram envolvidas na criação desse jogo. É, em questão de custo do jogo, é estimado que a produção do jogo, só a parte de desenvolvimento, de testes, etc., tenha custado cerca de 170 milhões de dólares, que tornou ele um dos jogos mais caros de todos os tempos. Mas aí os outros custos, como marketing, publicidade, lançamento, entre outros, já aumenta esse custo para cerca de 250 a 300 milhões de dólares, o que torna o jogo bem caro. E é isso. Espero que tenha dado para ter uma visão geral de como é Red Dead Redemption 2. E vamos testar o jogo, vamos pro Velho Oeste, né? Obrigado.